Parceiro, aqui então o professor Ronaldo Moura para essa videoaula a respeito de História da Bahia. Sim, uma videoaula a respeito da História da Bahia, cobrado lá no nosso edital para o concurso da Polícia Militar do Estado. Sim, lá no edital tem lá o tópico História da Bahia, aonde se trata das principais revoltas ocorridas no estado, especificamente em Salvador. Então essa videoaula é para nós aí então falarmos dessas principais revoltas. Em número de 5 são as mais importantes e cobradas nesse edital. Mas antes então dessa videoaula, que tal então você adquirir a nossa apostila para o concurso da Polícia Militar da Bahia, com todos os temas cobrados no edital da Polícia Militar do Estado da Bahia? Sim, com todos os temas de atualidades, História da Bahia, História do Brasil, Geografia da Bahia, Geografia do Brasil. Tá tudo lá bem especificado, bem detalhado, muito objetiva, tá certo? Bisurada para você aí estudar e consequentemente adquirir a sua aprovação nesse bom concurso. Outra dica, pessoal, é que vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva aí, ó, se inscreva, dê o like nesse vídeo para fortalecer o nosso canal RML Concursos. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp Concurseiros, aonde lá eu coloco sempre uma dica de leitura, questões dos vários concursos aí de carreira militar 0800, gabaritadas de 0800 para vocês. Também nos siga no Instagram, tá certo? Então, dado todas essas dicas, vamos lá para a nossa videoaula a respeito das revoltas ocorridas então na Bahia. E aí, a sequência que eu vou seguir é uma sequência cronológica, à medida que os eventos foram ocorrendo na Bahia. Como eu disse inicialmente, o edital cobra 5 grandes revoltas ocorridas no estado. E aí a gente começa lá bem no início da história do Brasil, lá na época do Brasil Colônia, com a famosa revolta conhecida como Conjuração Baiana, ou Inconfidência Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, por conta do grande número de profissionais alfaiates que existia na revolta. Tá certo, pessoal? Nós podemos dizer, pessoal, que essa revolta, como eu disse, ela estourou ainda na época do Brasil Colônia, aonde então os soteropolitanos, os moradores de Salvador, vão se revoltar contra o domínio colonial português, querendo se separar de Portugal e, olha que brilhante, já instalar uma república. Não era somente se separar de Portugal e, por exemplo, instalar uma monarquia, como lá na independência foi feito. Não, não, não. Sob influência dos ideais iluministas, sob influência daquilo que tinha acontecido nos Estados Unidos, era separar do domínio português e, consequentemente, instalar uma república. Qual o grande líder dessa revolta? O médico Cipriano Barata. Este tinha estudado na Europa, consumido também livros iluministas, e aí, quando ele retornou para a Bahia, no ano de 1797, finalzinho aí do século XVIII, ele funda em Salvador uma maçonaria de nome Cavaleiros da Luz, aonde nessa maçonaria ricos soteropolitanos participando dessa maçonaria Cavaleiros da Luz vão sim discutir essa ideia de separar-se do domínio português e proclamar uma república, tá certo? Só que esse movimento também vai contar com a participação popular, vai contar com a participação popular por conta que o comércio na Bahia como um todo era dominado por comerciantes portugueses, que vendiam o que queriam ao preço que queriam. Consequentemente, os preços eram absurdos dos poucos produtos que eles forneciam para os baianos. Resultado, sobrava na Bahia miséria, fome e descaso do governo português, que não se preocupava com um abastecimento de alimentos maior na Bahia. Então nós vamos ter aí a participação popular também, como eu disse, está incluso entre esses populares, além de soldados, alfaiates em grande número, escravos, que queriam a sua abolição, tá certo? Então nós vamos ter uma elite influenciada pelas ideias iluministas discutidas ali na maçonaria Cavaleiros da Luz, e vamos ter o povo,
soldados militares, como também alfaiates participando da revolta contra os altos preços dos produtos, contra a falta de muitos produtos, e também vamos contar com a participação de escravos que queriam a abolição. E aí, em 1798, os postes da cidade de Salvador amanhecem então cheios de cartazes convocando o povo para essa revolta. E aí o governador da capitania da Bahia já investiga logo o responsável por espalhar esses cartazes convocando os soteropolitanos para uma revolta e de imediato já prende todos os líderes. Prende o Cipriano Barato, que vai acabar sendo exilado da Bahia, prende também soldados e alfaiates. Nós podemos dizer que entre os principais líderes soldados estavam Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas. Entre os líderes alfaiates estavam Manuel Faustino e João de Deus. Estes são presos, muitos tiveram como pena a morte, tá certo? E então vocês veem a forma violenta como essa conjuração baiana ela foi sufocada. Outro detalhe é que nem chegou a sair às ruas, né? Nem chegou a sair às ruas. Antes mesmo dos revoltosos saírem às ruas para tentar derrubar o governo da capitania da Bahia, instalar a república, entre eles houve um traidor e, consequentemente, o governador da capitania da Bahia já conseguiu prender os principais líderes. Mas a importância dessa revolta é que, mesmo não saindo às ruas, as ideias que foram discutidas, ou seja, como eu disse, de separar-se do domínio português, de proclamar uma república, então foi uma das primeiras revoltas da história do Brasil de caráter separatista, ao lado ali da Inconfidência Mineira, tá certo? Uma outra revolta, seguindo aí a ordem cronológica, pessoal, é a revolta conhecida como Batalha do Pirajá. Sim, a Batalha do Pirajá, ocorrida aí entre 8 de novembro de 1822 e 2 de julho de 1823. Aí o contexto é do processo de independência do Brasil, ou seja, em 7 de setembro de 1822 se convencionou dizer que é o dia da independência do Brasil, quando ali então às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, Dom Pedro I gritou independência ou morte, estamos livres do domínio português, mas na verdade é que Portugal ainda manteve o domínio sobre boa parte do Brasil, sobre as províncias do Grão-Pará, o estado da Amazônia e do Pará juntos, Maranhão, Piauí, Bahia e Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Então, veja que Portugal ainda manteve o domínio sobre boa parte do Brasil. Portanto, para esses territórios se libertarem do domínio português, se conectarem ao restante do Brasil independente, tiveram que existir as batalhas de independência. Sendo que, por exemplo, no Piauí, em 13 de março de 1823, aconteceu a famosa Batalha do Genipapo, libertando o Piauí do domínio português. E na Bahia vai acontecer a principal batalha, a que definitivamente libertou a Bahia do domínio português, a Batalha do Pirajá, esse nome por conta de um bairro famoso aí em Salvador. E como eu disse, pessoal, tem-se a independência, Dom Pedro I então não concorda com esse domínio português, resultado, o Dom Pedro I contrata um mercenário francês de nome Pedro Labatut, consequentemente entrega tropas brasileiras ao seu comando, auxiliado, apoiado pelo major José de Barros Falcão. Então, as tropas brasileiras para libertar a Bahia do domínio português ficaram a cargo do mercenário francês Pedro Labatut e do major José de Barros Falcão, que vão lutar então contra o exército português, que controlava ali a Bahia, sob o comando do comandante Inácio Luiz Madeira de Melo. Tá certo? Então, como eu disse, essas batalhas, elas começam, essa guerra contra o domínio português começa em 8 de novembro de 1822 e termina em 2 de julho de 1823 com a famosa Batalha do Pirajá, a mais importante porque foi a que realmente trouxe a vitória para os baianos, para os brasileiros, e consegue libertar então, após a Batalha do Pirajá, a Bahia do domínio português, tá certo?
Seguindo a ordem cronológica, pessoal, vamos ter agora a Revolta dos Malês e a Sabinada. Tanto a Revolta dos Malês, em 25 de janeiro de 1835, quanto a Sabinada, entre 1837 e 1838, ocorreram durante um período da história do Brasil conhecido como período regencial. Ou seja, foi um período entre a abdicação ao poder de Dom Pedro I, em 1831, até a posse com o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Então, entre 1831 e 1840, entre a abdicação de Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II após o golpe da maioridade, esse período é conhecido como período regencial. Por quê? Deputados federais lá no Rio de Janeiro, eles então vão escolher entre eles, inicialmente, 3 deputados regentes para governar o Brasil, a partir de 1834 até 1840, um regente, um deputado para governar o Brasil. Então esse período fica conhecido como período regencial, um período que foi o mais turbulento na história do Brasil, porque estouraram ao mesmo tempo várias revoltas, como a Farroupilha lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, Cabanagem no Grão-Pará, Balaiada no Maranhão, no Piauí, Malês e a Sabinada, Malês e Sabinada na Bahia. Qual o contexto da revolta dos malês? Essa revolta ela vai estourar, como eu disse, em 25 de janeiro de 1835, contando com a participação somente de escravos, cerca de 600 escravos. Estes malês, muitos desses malês, ou seja, muçulmanos. Portanto, eles tinham a influência do haitianismo, que era aquele sentimento nascido lá no Haiti, ou seja, o Haiti se tornou independente sob liderança de escravos, nascendo então esse sentimento, o haitianismo, que é de unidade dos escravos para lutar por sua abolição e lutar até pela independência do local onde moravam. Então esse sentimento, o haitianismo, chegou sim a Salvador, que tinha uma população de cerca de 60 a 70% composta por africanos escravizados. Então é esse sentimento, o haitianismo, que desperta nos escravos malês, muçulmanos, esse sentimento de se libertar, buscar a abolição, lutar contra a exploração trabalhista e principalmente contra o preconceito étnico ou racial, contra o preconceito religioso, porque eles eram muçulmanos numa Bahia, Brasil, predominantemente católico. Então a revolta estoura no dia 25 de janeiro de 1835. Há lutas nas principais ruas de Salvador, mas esses 600 malês mal armados não foram tão fortes ou não resistiram tanto à cavalaria do governo da província da Bahia. Então foi sufocada rapidamente essa revolta, que, como eu disse, estourou apenas aí um dia, né? Durou apenas um dia essa revolta. Mas a importância dessa revolta aí, né, pessoal? A importância dessa revolta é que ela contou aí com a participação somente de escravos, demonstrando a influência do haitianismo no Brasil. Então, escravos se rebelaram sim durante o Brasil regencial e chegou até a ameaçar sim o governo da Bahia. Mas, rapidamente, essa revolta foi sufocada. Uma outra revolta importante, a Sabinada, ocorrida entre 1837 e 1838. Tem esse nome por conta do líder, né? O famoso Francisco Sabino. Essa revolta vai estourar por conta que a elite baiana, a elite soteropolitana de Salvador, não concordava com a intervenção do governo regencial, à época exercido pelo Feijó, sobre a escolha do presidente da província da Bahia. Então vocês veem que é uma revolta de caráter elitista, ou seja, os soteropolitanos eles não querem que o presidente da província da Bahia, hoje governador, seja escolhido pelo regente Feijó lá no Rio de Janeiro. Ou seja, eles querem ter autonomia de escolha. E aí eles querem fundar uma república e, consequentemente, devolver o poder somente quando Dom Pedro II assumisse o império. Então percebam que era uma revolta, sim, de caráter republicano, mas não separatista. Ou seja, tem semelhanças com a Conjuração Baiana. Tanto a Conjuração Baiana como a Sabinada tinham esses ideais republicanos. Mas a Conjuração Baiana tinha um caráter separatista. Já a Sabinada não tinha esse caráter separatista porque iria devolver o poder
a Dom Pedro II, quando este assumisse após ser de maior, com 18 anos. Tá certo, pessoal? Tem esses aspectos importantes. A revolta então estoura em 1837, conseguem sim chegar ao poder, destituir o presidente da província da Bahia, assumem, fundam uma república, mas o regente lá no Rio de Janeiro, Feijó, manda o exército, as tropas federais, que rapidamente contém, sufoca essa revolta, tá certo? Uma outra revolta importante, finalizando então, é a de Canudos, esta já ocorrida no Brasil República. Essa ocorreu entre 1896 e 1897, então o Brasil já era uma república. Mas se você perceber, essa primeira república do Brasil, entre 1889 e 1930, ela ficou marcada pelos presidentes e políticos brasileiros quererem privilegiar apenas uma classe, ou seja, a dos ricos latifundiários, dos grandes proprietários de terra, em detrimento do povo, que vivia aí na miséria, na opressão, na fome, e o povo nordestino vivia na seca também, tá certo? Além de miséria, da opressão, da fome, de empregos temporários, vivia ainda com o mal da seca. Resultado, é nesse contexto que no interior do Ceará surgiu o Antônio Conselheiro. Foi abandonado pela mulher e aí ele saiu a perambular, dando conselhos à população baseado na palavra de Deus, para que a população praticasse aquele catolicismo primitivo, ou seja, que pegasse firmemente em orações para pedir justiça social, para lutar contra as mazelas as quais as pessoas sofriam, então que se apegassem às orações. E aí ele saía pelo interior do Ceará, depois pelo interior nordestino, né, reformando cemitérios, reformando igrejas e reunindo pessoas a partir das suas palavras de pregação religiosa. E aí ele consegue no auge, né, reunir aí entre 15 e 20 mil pessoas no interior da Bahia, lá no Arraial de Canudos, às margens do rio Vaza Barris, e funda lá a famosa Fazenda de Canudos, como eu disse, reunindo 15, 20 mil pessoas aí no auge. Aonde vocês podem perceber que essas pessoas lá nessa fazenda vão viver de forma comunista, ou seja, tudo que era produzido era dividido igualitariamente para todos. E isso vai trazer a inimizade de ricos latifundiários, por quê? Porque estava faltando mão de obra para esses ricos latifundiários, nas fazendas desses ricos latifundiários, porque o povo estava indo morar em Canudos, não mais dependente desses ricos latifundiários. Vai ganhar inimizade da igreja, porque Antônio Conselheiro pregava a palavra de Deus para estes, faltando os fiéis para a igreja, né? E vai pegar a inimizade também dos políticos, porque a Fazenda de Canudos não pagava impostos. Resultado, ricos latifundiários e a igreja pressionam o governador da Bahia para pôr fim à Fazenda de Canudos. O governador da Bahia vai organizar 3 expedições, todas as 3 fracassadas, tá certo? Entre 1896 e 1897 o governador da Bahia organizou 3 expedições, todas 3 fracassadas. A 4ª expedição foi organizada pelo governo federal, à época o presidente Prudente Moraes, e o ministro da Guerra, Carlos Bittencourt, e entregam o comando dessa tropa federal para o general Arthur Oscar. Então é o general Arthur Oscar, a mando do ministro da Guerra, Carlos Bittencourt, e do presidente Prudente Moraes, o responsável por detonar, por fim, a Canudos. E foi de forma bizarra, ou seja, violenta, que ele pôs fim. Tanto é que nos jornais a opinião pública pegou muito em cima por essa forma violenta que pôs fim a Canudos, um local onde reuniam muitos miseráveis do Nordeste, do Nordeste brasileiro. Resultado, pessoal, até a Guerra de Canudos foi retratada em uma grande obra literária, né, Os Sertões, do Euclides da Cunha, um jornalista, né, do sul do Brasil, que relatava tudo para esse jornal lá do sul do Brasil e depois pegou esses relatos e fez sua obra Os Sertões, demonstrou como era o modo de vida, né, sofrido desses nordestinos de Canudos e da forma violenta como foi destruído Canudos, tá certo? Então, essa revolta de Canudos demonstra o sofrimento desse povo por conta principalmente da falta de assistência dos políticos que se preocupavam mais
em se privilegiar, se beneficiar em detrimento da maioria da população, tá certo, pessoal? Então, aqui a gente vai concluindo essa videoaula sobre essas principais revoltas ocorridas na Bahia, que estão sendo cobradas no edital da Polícia Militar da Bahia. Espero ter ajudado muito aí para vocês. Mais detalhes, muito mais refinado, pessoal, comprem aí a nossa apostila, só entrar em contato aí com esse WhatsApp. Também, por meio desse WhatsApp, você faz parte do nosso grupo Concurseiros. Mais uma vez, não esquece, nos siga lá no YouTube, nos siga lá no Instagram, no nosso canal. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever para nos fortalecer. Valeu, concurseiro, bons estudos. Tchau, tchau.